Um relatório da inteligência americana, que está no Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, aponta que um mês depois do atentado do Rio Centro, em 1981, os Estados Unidos tinham indícios de que o ataque tinha sido organizado por militares brasileiros e não por grupos de esquerda, como a ditadura militar alegava na época. Um dos objetivos do atentado seria atrasar a abertura política. A reportagem é de Flávia Freitas e Murilo Salviano, da Globo News. O relatório de integrantes da inteligência americana, baseados em Brasília, descreve as circunstâncias do atentado do Rio Centro e discute o nível de participação de integrantes do governo militar. Um carimbo revela que o documento chegou ao Departamento Americano de Defesa, em Washington, no dia 29 de maio de 1981. Um mês antes, no dia 30 de abril, cerca de 20 mil pessoas se aglomeravam em um centro de convenções na zona oeste do Rio de Janeiro, o Rio Centro. Eram as festas do Dia do Trabalho. Já passava das 9 da noite quando uma bomba explodiu um carro Puma. Dentro dele, o sargento Guilherme Pereira do Rosário, que morreu, e o capitão Wilson Luiz Chaves Machado, que ficou ferido. Os dois eram integrantes do DOI-CODE. Ainda naquela noite, foi registrada uma segunda explosão, na subestação de força do Rio Centro. Esse episódio desencadeou uma crise no governo Figueiredo. Quais os motivos das bombas e por que elas estavam dentro do carro daqueles militares? O caso nunca foi resolvido na justiça. Diz o relatório: não restam dúvidas de que o sargento Guilherme Pereira do Rosário e o capitão Wilson Machado provocaram o ataque e não foram as vítimas, e que é nítido que os dois, como membros do DOI-CODE, agiram sob ordens superiores. E que o diretor do Serviço Nacional de Inteligência e o comandante do Exército provavelmente sabiam de todos os detalhes da bomba no Rio Centro. Mas o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos não expõe o nível de responsabilidade do então presidente João Figueiredo. Afirma que ele não precisa necessariamente ter se envolvido de alguma forma com as ações do Exército nestes incidentes. Os agentes americanos também relatam a tática do governo Figueiredo em simular um clima de normalidade. O governo tentou afastar a possibilidade de uma crise, prometendo publicar os resultados da investigação 60 dias depois do episódio, mantendo as negociações, visitas presidenciais e tentando preencher o noticiário com qualquer outro assunto que não fosse a discussão ou especulação sobre a bomba no Rio Centro. Esse documento está guardado aqui no Arquivo Nacional. Ele chegou em meados de 2015, já depois da conclusão dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, que investigou graves violações aos direitos humanos, principalmente durante o regime militar. Além dele, outros 715 documentos foram encaminhados pelo governo Obama em 3 lotes e agora estão sendo analisados pelos pesquisadores daqui. A história tenta resolver o que a justiça não conseguiu. O atentado do Rio Centro já completou 37 anos. O Ministério Público denunciou em 2014 6 nomes ligados ao Exército, por terem planejado minuciosamente o ataque. Mas a ação penal está trancada na Justiça Federal do Rio de Janeiro e aguarda recurso no Superior Tribunal de Justiça.